sou a Isabela. E eu sou a Nívia. E a gente vai falar sobre o Carlos Drummond de Andrade. Bom, ele nasceu em 1902 em Itabirá, de Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Ele era filho de Carlos de Paula de Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade, e eles eram proprietários rurais. Ele terminou os estudos dele em 1918 e logo depois ele começou a publicar no jornal de Minas alguns artigos no diário. Em 1923 ele ingressou na faculdade, ele fez faculdade de farmácia e concluiu em 1925. Em 1928 ele publica No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia, que era uma revista que foi criada na Semana da Arte de 1922, que provocou um escândalo enorme com a crítica da imprensa. E no mesmo ano ele ingressa no serviço público como auxiliar de gabinete da Secretaria do Interior. Em 1945 ele publica a obra A Rosa do Povo, que condena a vida mecanizada, desumana de seu tempo, que era o contexto da ditadura militar, e falava que ele tinha uma carência de um mundo justo, que a justiça realmente fosse boa e se cumprisse mesmo, e a falta de solidariedade do seu meio e do seu mundo. Ele publicou cerca de 29 obras, entre poesias e prosas, e ele faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias depois da filha dele ter morrido. Carlos Drummond de Andrade, ele foi um dos principais poetas da segunda geração, que é conhecida como a geração de 30. Essa fase ela foi marcada pela consolidação dos ideais expostos, principalmente na Semana da Arte de 1922. A publicação que mais alavancou a poesia foi Alguma Poesia, do próprio Carlos, que marcou o início da intensa produção literária poética desse período. O contexto é que essa segunda fase surgiu num momento muito conturbado, porque foi depois da crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Muitos países já estavam afogados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir vários governos totalitários e ditatoriais na Europa, com os quais viriam o início da Segunda Guerra Mundial. Além do desemprego em massa, falência das fábricas, fome e a miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, que até então era Washington Luiz, ele foi deposto, o que impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, que representava a famosa política que todo mundo já conhece, que é a café com leite. E com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo. Alguns dos principais poetas da segunda fase, fora Carlos Drummond de Andrade, foi Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. Agora nós iremos falar sobre 4 obras do Carlos Drummond de Andrade. Rosa do Povo, publicada em 1945, é aclamada por inúmeros setores da crítica literária como a melhor obra de Carlos Drummond de Andrade, maior literatura brasileira e uma das 3 mais importantes da língua portuguesa. O nome é Rosa do Povo porque, na época do contexto, era praticamente uma crítica ao contexto social que estava vivendo a época do Brasil, de 1900, que era uma troca de poder, e se dá o nome Rosa do Povo porque rosa a flor rosa é um dos símbolos do socialismo, mas ao mesmo tempo é um dos símbolos da poesia também, por isso dá esse duplo sentido. Tempo é um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade, memorialístico, publicado em 3 volumes, que foi Boitempo I, que é o Memória, de 1968,
Boitempo 2, Menino Antigo, de 1973, e Boitempo 3, que é o Esquecer para Lembrar, de 1979. Bom, o nome Boitempo, na verdade, é uma junção da palavra boi e da palavra tempo, que remete à infância rural, ao tempo que ele morava quando eu era criança, na área rural, no sítio. Sentimento do mundo. Aqui o poeta nos revela sua limitação e impotência perante as situações vividas no mundo. Nesse sentido, em um dos trechos da poesia, ele cita: tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo, ou seja, era um sentimento que essa segunda fase tinha de carregar todo o peso do mundo nas costas e na sua... O poema José, ele foi publicado em 1942 na coletânea Poesias, e ela ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande. A composição do poema, ele assume influência modernistas e com versos livres, ausência de um padrão métrico nos versos e o uso de linguagem popular e cenário cotidiano. Esta indagação é o mote e o motor do poema, a procura de um caminho, de um sentido possível. Quando o autor repete a questão e logo depois substitui José por você, podemos assumir que está se dirigindo ao leitor, como se todos nós falássemos também fôssemos o interlocutor. A estrofe, ele reforça a ideia de ausência e carência de tudo. Está sem mulher, discurso e carinho. Também refere que já não pode beber, fumar e discutir, como se os seus instintos e comportamentos estivessem sendo vigiados e tolhidos, como se não tivessem liberdade para fazer aquilo que tem vontade. Ele lista aquilo também que é imaterial, próprio do sujeito, sua doce palavra, seu instante de febre, sua cula e jejum, sua inconsciência, seu ódio, e em posição direta aquilo que é material e palpável, sua biblioteca, suas lavras de ouro, seu terno de vidro. Nada permaneceu, nada restou, sobrou apenas a pergunta incansável: e agora, José? Na quarta estrofe, o sujeito lírico, ele não sabe como agir, não encontra solução fácil ao desencantamento com a vida, como se torna visível no verso: com a chave na mão, quero abrir a porta, não existe porta. E José não tem propósito, saída, lugar no mundo. Não existe nem mesmo possibilidade da morte, como o último parágrafo dessa quarta estrofe diz. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Ideia que é reforçada mais adiante. José é obrigado a viver. No verso, quer ir para Minas. Minas não há mais. O autor cria um indício da possível identificação entre o José e o Carlos Drummond de Andrade. Porque a Minas é a possível cidade natal dele. Então, não é mais possível voltar lá, porque não existe mais, não é mais igual antigamente. O autor termina o poema com a seguinte questão: José, para onde? O autor explicita a noção de que o indivíduo segue em frente, mesmo sem saber com que objetivo ou em que direção, apenas podendo contar consigo mesmo, com o seu próprio corpo. Esse foi o vídeo e tchau.